Olá, graças a Deus. É, Gostaria, como sempre, agradecer a Deus pela, pela sua atenção, que você vai dedicar esse tempo para ouvir a palavra de Deus, para dedicar esse tempo fazendo uma oração, exercitando a fé, que aquela do qual Jesus nos chamou, com aquela fé que inabalável. Porque aconteça o que aconteça, a fé tem que ser mantida até o fim, é daqui para a eternidade. Não tem caminho de volta. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de algumas coisas que, na minha opinião, são inegociáveis referente às coisas de Deus. São temas que, seja quem for, que que pregue o contrário, na minha opinião, deve ser rejeitada. São coisas inegociáveis. São coisas que a gente tem que aceitar sem questionar. São 5 coisas nesse vídeo que eu vou falar. Tem outras, mas eu selecionei 5 nesse vídeo. A primeira delas diz: Jesus é Deus. Isso é inegociável. Isso não tem discussão. Jesus é Deus e pronto. Não tem discussão. Mas tem fundamento na Bíblia para isso. Que o fundamento está em João 1:1. Como sempre eu prego aqui nos meus vídeos essa passagem. Que diz: o verbo se fez carne. E diz: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem é o verbo? O verbo é Jesus. Jesus, o verbo de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus é Deus de forma humana. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, para mim, isso é inegociável. Para onde você for, isso não deve mudar. O segundo ponto, que para mim é inegociável também, diz respeito à salvação pela fé em Jesus Cristo. Isso para mim não é inegociável, não tem questionamento. E onde que diz isso na Bíblia? Se você abrir no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, coisa que eu prego muito aqui também, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, como ele diz, porque pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso também é fora de discussão. Ninguém, na minha opinião, deve questionar isso. O terceiro ponto, Jesus, o cabeça da igreja. Outra coisa que é fora de questionamento. Jesus é o cabeça da igreja. Ah, mas lá na minha igreja o pastor lá é o cabeça, então tá errado. O pastor, por mais famoso que seja, por mais inteligente que ele seja, jamais ele vai ocupar o lugar de Cristo. Como diz aqui no mesmo livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Ou seja, que é o seu corpo. A igreja, pessoal, é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. Por isso que nós devemos congregar, participar de uma comunidade evangélica, que se chamam evangélicas, mas eu gosto de usar o termo cristão,
tá? Mas as pessoas chamam de evangélica. Mas eu gosto de usar o termo cristão, que diz: e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O seu pastor, ele é um servo de Deus. Ele não é o cabeça da igreja. Por mais inteligente, por mais fervoroso que ele seja, mas ele nunca vai alcançar a posição de cabeça da igreja. Ele é sim um pregador, ungido por Deus, mas ele não é o cabeça da igreja. Isso é inegociável também. Cabeça da igreja é só Jesus. O quarto ponto, que é a Trindade. E Jesus se manifestou de 3 formas para a humanidade. No passado do Antigo Testamento, Jesus se manifestou como Pai, suprindo as necessidades do povo de Israel, no Egito, na caminhada deles, em tudo mais. E no Novo Testamento, Deus se manifestou como o Filho, que é Jesus. E também ele se manifestou como o Espírito Santo, o Consolador, que atua nos nossos corações, nos dando paz, alegria, gozo, nos dando certeza da vida eterna com Cristo. E onde que está na Bíblia isso? Está no Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz, o batismo de Jesus, que diz assim: então veio Jesus da Galileia com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, nessa passagem, Deus está registrado as 3 pessoas da Trindade, que é o Deus Pai, que falou do céu, dizendo, e diz assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Pai falando isso. E Jesus, o Filho e o Espírito que desceu sobre Jesus. Então, isso também é inegociável. Jesus, a Trindade, Deus é um só. Se manifestou de 3 vezes, de 3 maneiras, mas é o mesmo Deus. Um Deus, não tem 2 deuses. E para finalizar, está no livro de Hebreus, Jesus é imaculado. Só Jesus é imaculado. Não tem outro. Maria não é. Auxiliadora, é Aparecida, não existe uma outra pessoa imaculado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para finalizar, eu vou ler um versículo. Tem outros também, mas em Hebreus capítulo 4, 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem é esse sem pecado? É Jesus. Só Jesus. Só Jesus é imaculado, não tem pecado. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Aí você veja que Jesus não era um simples profeta, não era um profeta como Moisés, como Paulo, como João. Jesus é acima de tudo e de todos. Jesus é o Deus, é imaculado, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, essas coisas que eu falei, o vídeo está com 9 minutos, mas são inegociáveis. Para onde você for, seja qual for a igreja, que mude de qualquer coisa, de cidade, de país, mas essas verdades nunca mudam. Tudo isso é verdade absoluta.
ninguém pode questionar. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Se você tiver a mesma fé, vamos unir a nossa fé, porque ele diz: onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E se 2 de vós concordares em alguma coisa aqui nessa terra, será executado por meu Pai. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por esta linda palavra que o Senhor nos deu. Peço-te perdão somente ao Senhor, porque só o Senhor tem o poder de perdoar pecados. Perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas limitações, meu Deus. Perdoe tudo que nós tenhamos feito e tenha te desagradado, porque não é como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero eu não faço. Então é isso, essa guerra dentro de nós, a guerra da carne contra o espírito. Então perdoe, Senhor, as nossas fraquezas e abençoe este que está ouvindo e acompanhando este vídeo. Abra os corações, ilumina a mente e abra os olhos, meu Deus. É o que eu te peço e faça resplandecer a luz do teu rosto sobre eles, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado.